Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. Open your Bible to the book of John, chapter 6. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos. We will read the first 5 verses. Mas vamos ministrar nesta passagem sobre a multiplicação dos pães e peixes. We're going to minister on this passage about the multiplication of the bread and fish, É algo bem conhecido da igreja. something very well known by the church. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. After this, Jesus went away to the other side of the Sea of Galilee, which is the Sea of Tiberias. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. And a large crowd was following him because they saw the signs that he was doing on the sick. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Now the Passover, the feast of the Jews, was at hand. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Lifting up his eyes then, and seeing that a large crowd was coming toward him, Jesus said to Philip, Where are we to buy bread so that these people may eat? Amém? Amen. Levante a sua mão e oremos ao Senhor. Raise your hand, let us pray to the Lord. Pai, estamos na tua casa, Father, we're in your house. viemos aqui te adorar We've come here to worship e you, mais uma vez precisamos da tua palavra. and once again we need your word, Que o teu Espírito Santo possa ter liberdade neste culto, that your Holy Spirit may have freedom in this que o service, Senhor venha falar conosco de uma maneira toda especial, that you may speak with us in such a special way, que hoje o Senhor possa salvar and that today, Lord, you may e save, transformar vidas neste lugar. transform lives in this place. Multiplica, Senhor, Multiply, Lord, nas nossas vidas a tua graça e a paz. in our lives your grace and your peace. Queremos chegar mais perto do Senhor, We want to get closer to you. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Quantos dizem amém? How many can say amen? Sente-se adorando ao Senhor. You may be seated worshiping the Lord. Sente-se e olhe para mim. Take a seat and look at me. Eu quero hoje te encorajar a servir. I want to encourage you today to serve. Eu quero hoje te ensinar a servir. Today I want to teach you how to serve. Todo crente, Every Christian, não existe exceções. there's no exception. Se são crentes, If you're Christian, cheios do Espírito, filled with the Spirit, precisam servir. need to serve. Não existe crente There doesn't exist Christians que foi chamado para ficar no banco, that was called to just sit on the seat. que foi chamado para ser espectador. You weren't called to be a spectator. Todo crente, Every Christian, vou falar de novo, I'll say this again, porque se isso não entrar no teu coração, because if this doesn't enter your heart, na tua mente, in your mind, você não vai gostar dessa palavra. you're not going to like this word. Todo crente Every Christian precisa servir needs to serve e precisa aprender a servir. and needs to learn how to serve. E Jesus foi o maior mestre And Jesus was the greatest master nesta terra on this earth em relação a este tópico, in relation to this topic, em relação a servir. in regards to serving. No capítulo 5 de João, On chapter 5 of John, nós vemos Jesus servindo ou dando atenção a uma pessoa. we see Jesus serving or giving attention to one person. No capítulo 6 de João, On chapter 6 of John, nós vemos Jesus servindo a uma multidão. we see Jesus serving the multitude. Servir para Cristo faz parte do seu DNA. Serving is part of Jesus Christ's DNA. Faz parte do DNA do cristianismo. It's part of the Christian DNA. Amar e servir são marcas registradas do Evangelho. Loving and serving are registered in the O gospel. próprio Cristo disse que é assim que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos. Christ himself said that's how we would be recognized as his disciples. Mas como tem gente crente na igreja But how there are Christian people at the church que serve da forma equivocada. that serve In the wrong way. in the wrong way, Que não sabem
biblicamente exatamente como servir. that don't know how to biblically serve. Mas hoje, se você abrir o teu coração, But today, if you open up your heart, se você deixar a palavra entrar também na sua if mente, you also allow the word to enter your eu mind, creio que o Espírito Santo vai corrigir algumas coisas nas nossas vidas. I believe that the Holy Spirit will fix a few things in our lives. Você precisa de correção, You need correction, mas eu também preciso, but I too need para correction, que nós possamos chegar mais perto do Senhor, so that we may get closer to the Lord, fazendo a vontade do Senhor. doing the Lord's will. Então nós vamos meditar em algumas coisas que o Senhor ministrou na minha vida So we're going to meditate on a few things that the Lord ministered in my life dentro desta passagem. inside of this passage. No capítulo 6, versículo 1, On chapter 6, verse 1, o escritor ele começa dizendo: depois disso partiu Jesus para o outro lado. the writer begins by saying, after this, Jesus went to the other side. Depois disso, After this. depois do quê? After what? Depois de um tempo de trabalho, After a time of working. depois de um tempo de servir no ministério, After a time of serving in the ministry. depois de curar, libertar, pregar, ensinar, After healing, preaching, delivering. Jesus parte para o outro lado do mar da Galileia. Jesus goes to the other side of the Sea of Galilee. O livro de Marcos, The book of Mark, aliás, Mateus, Marcos e Lucas, actually Matthew, Mark, and Luke, eles registram esta passagem também, they also register this passage com algumas outras informações. with a few other information. E o livro de Marcos nos deixa claro And the book of Mark leaves it clear qual era uma das intenções de Jesus quando ele parte para o outro lado do mar, what Jesus' intentions were when he goes to the other side of the sea junto com os seus discípulos. with his disciples. Jesus ele estava ciente de que a sua fama estava correndo nas regiões. Jesus was aware that his fame was going around in these regions. Jesus sabia que existe um interesse da multidão em estar com ele. Jesus knows there's an interest of the crowd to be with him. E Jesus também sabia e era ciente And Jesus also knew and was aware de que ele e os seus discípulos, that him and his disciples, eles estavam trabalhando na obra sem parar. they were working non-stop in the work. E Jesus lá em Marcos capítulo 6, versículo 31, And Jesus on Mark 6:31, ele olha para os discípulos e fala assim: vinde vós aqui à parte, he looks at the disciples and says, "Come here. a um lugar deserto, Let's go to a deserted e place repousai um pouco. and rest a while." Então ele olha para aqueles discípulos So he looks at these e disciples fala assim: ó, nós estamos trabalhando muito, and he says, "Look, we're working a lot. curando, libertando, pregando, ensinando. Healing, delivering, teaching, E preaching." eu reconheço que nós estamos sem tempo de descanso. And I recognize that we have been a time without rest. Estamos trabalhando todos os cultos, We're working all of the services, servindo em todos os cultos, serving in all of the services, participando em todos os congressos. participating in all the conferences. E muitos vêm e muitos vão. And many come and go. E eu já percebi que nós estamos sem tempo de comer. And I've noticed that we haven't had time to eat. Isso Jesus ministra aos seus discípulos. And this Jesus ministers to his Em disciples Marcos capítulo 6, versículo 31. in Mark chapter 6, verse 31. E nós precisamos entender, And we need to understand, está aqui Jesus ensinando, here Jesus is teaching que é importante, that it is important de tempo em tempo, from time to time nós descansarmos for us to rest da obra. from the work. Eu vou sair de férias daqui a pouquinho. So I'm going to go on vacation soon. Está aqui Jesus falando: Here Jesus is saying, vem comigo para um lugar deserto, come with me to a deserted place porque eu percebo que nós estamos sem tempo de descanso. because I notice we don't have a time of rest. Só que eu quero te ensinar a descansar, But I want to teach you how to rest, para que você não venha descansar da maneira errada. for you not to rest in the wrong Porque way. muitos, quando falam em descansar Because many, when they speak of rest, da obra, of the work, eles acham que é sair de férias, they think it's going on é ir vacation, para a praia, going to the beach, é ir comer coxinha, go eat coxinha, é ir para a Europa, go to Europe, é ir para o Brasil, go to Brazil. é sair da rotina aqui da rotina deste mundo. It's leave the routine. Acham que é isso que Jesus Cristo está dizendo. They think that is what Jesus is saying. Mas presta atenção nas palavras de Cristo. But pay attention to the words of Christ. Ele fala: vem vocês comigo He says, you come with me para um lugar deserto. to a deserted place. Você vai descansar da obra, You're going to rest from the work, mas você não vai descansar de mim. but you're not going to rest from me.
Nós vamos parar um pouquinho, We're going to stop for a while. mas você vai para um lugar deserto, But you're going to a deserted place porque eu tenho algo para fazer because I have something to na do vida de vocês. in your life. E o que Jesus queria fazer no deserto com os discípulos? And what did Jesus want to do in the desert with the disciples? Ele reconhece He recognizes de que por causa da obra, that because of the work, os discípulos the disciples, estão sem tempo de comer. they don't have time to eat. Jesus quer então no deserto So Jesus in the desert, parar com seus he wants to discípulos stop with his para disciples alimentar os to discípulos, feed the disciples, para dar a eles comida. to give them Em um food. lugar sem distração da In a obra, place without distractions from the ele quer work, alimentar os discípulos. he wants to feed the Como disciples. descansar da obra então? How to rest from the work Presta then. atenção. Pay Você attention. que trabalha na obra, You who work in the de work, tempo em tempo, from time to você time, precisa parar you need to stop para comer, to eat, para ser ministrado, to be ministered to, para cultuar, to worship, para escutar uma palavra, to hear a word, para ser ensinado, to be taught, para ser to exortado, be exhorted, para ser ministrado. to be ministered. Nenhum obreiro No worker pode entrar em um sistema, can enter into a nenhum system, crente, no Christian, nenhum líder, no leader, aonde ele só trabalha e trabalha, where they just work and work. de tempo em tempo. From time to time, Não é tirar férias da it's igreja, not taking a vacation é from parar the church. pouquinho It's stop for a para entrar while aqui dentro to enter e in comer. and eat. Porque eu percebo Because I notice que existem crentes nesta terra hoje that there are Christians here on this earth today, que eles não comem mais, they don't eat anymore. eles não se alimentam mais. They don't feed themselves anymore. E presta atenção, So pay attention. se você não parar para comer, If you do not stop to eat, dia aquilo que está aqui dentro one day what's in here vai acabar. will end. Você não vai ter mais nada para oferecer. You won't have anything else to offer. E aí você vai morrer. And then you will die. Só trabalhar na obra Just working in the works mata. kills. Tem hora que precisa parar, There's times that you have to stop. ir para o deserto. Go to the desert. Só você e Cristo Just you and Christ para comer, to eat, para ser ministrado, to be ministered para unto, reabastecer. to recharge, refuel. Amém? Amen? E Jesus fez isso And Jesus did this com os seus obreiros. with his workers. Falou, vamos para um canto, He said, let's go to a corner. que eu preciso dar comida para vocês. I need to feed you guys. E eles foram. And they went. E Jesus sobe ao monte. And Jesus goes up on the mount, Começa aí no versículo 2. and it starts on verse 2. Ele sobe ao monte com seus discípulos. He goes to the mount with his disciples, E a Bíblia diz que uma multidão os segue. and the Bible says that a crowd follows them. E está aqui a importância também, o porquê comer daquilo que Cristo oferece. And this is why there's the importance to eat of what Christ offers. Para você saber como lidar com certas situações que aparecem na sua frente. For you to know how to deal with certain situations that may appear before you. Então Jesus ele sobe ao monte com seus discípulos. So Jesus goes up the mountain with his E disciples, existe uma multidão seguindo a Jesus Cristo. and there's a crowd following Jesus Christ. Agora, de acordo com a Bíblia, Now, according to the o word, que me chama a atenção what grabs my attention é que essa multidão seguia Jesus Cristo não por causa de quem ele era. is that this crowd didn't follow Jesus because of who he was. Essa multidão seguia Jesus Cristo por causa dos sinais que ele operava sobre os enfermos. This crowd followed Jesus because of the signs he operated amongst the infirm. Existia uma curiosidade desta multidão em relação a Cristo. There existed a curiosity of this crowd for Jesus. A multidão seguia Jesus Cristo pelos motivos errados, The crowd followed Jesus Christ for the wrong reasons. por causa dos sinais, Because of the signs. não por causa de quem ele era, Not because of who he por was, causa daquilo que ele tinha para fazer, but because of what he had to do. não por causa de quem ele era. Not because of who he was. E a verdade é a seguinte: And the truth is the following. até hoje nós vemos multidões seguindo Jesus
Jesus por motivos errados. To this day we see crowds following Jesus for the wrong reasons. Tem muita gente que se entrega a Jesus Cristo pelos motivos errados. Many people surrender themselves to Christ for the wrong reasons. Tem muita gente que vem à igreja pelos motivos errados. Many people come to church for the wrong reasons. A mentalidade da multidão, The crowd mentality, a mentalidade de muita gente, the mentality of many é people, tentar manipular Jesus Cristo is to try to manipulate Jesus Christ por ganhos pessoais, for personal gain, por motivos pessoais. for personal reasons. Deixa eu falar algo para você. And let me tell you something. Você não pode ter a mentalidade da multidão. You cannot have that crowd mentality. Você não pode ser uma Maria vai com as outras. You cannot be a Mary who goes with others. Porque a maioria está fazendo, Because the majority is doing, eu vou fazer também. I'm also going to do. Existe na Bíblia It exists in the Bible, multidão crowd e discípulos. and disciple. E a mentalidade é totalmente diferente. And the mentality is completely Você different. precisa sair um pouco do meio da multidão You need to step away from the crowd a e little começar a entrar um pouco no meio dos and discípulos. start to enter amongst the disciples. Você precisa começar a pensar como os discípulos. You need to start to think as the disciples. Porque enquanto a multidão estava tentando chegar próximo de Cristo, Because as the crowd was trying to approach Jesus os Christ, discípulos estavam com Cristo. the disciples were with Então é uma Christ. diferença muito grande. So there's a huge E a difference. gente vê aqui uma multidão And we see here the crowd seguindo Cristo, following Christ porque ele fazia milagres. because he did miracles. Ele ressuscitava o morto. He would resurrect the Ele dead. curava o leproso. He would heal the leper. Ele trazia vista aos cegos. He brought sight to the blind. Então eles estavam tentando entender quem que era este So they homem, were trying to understand, who is this quem man? que era este profeta, Who was this quem prophet? que era este grande mestre, Who was this great para ver se master? de repente eles podiam ganhar alguma coisa em retorno, To see if maybe they could get something in return baseado naquilo que Cristo vinha fazendo. based on what Christ was doing. E você tem que tomar cuidado And you have to be para que careful você não venha ser um interesseiro so that you don't become a person that's just em interested relação a Jesus Cristo, in relation to Jesus porque se Christ. essa é a sua atitude, Because if that is your não vai dar attitude, certo. it's not going to work. Uma hora você vai largar, At one point you'll let it go. uma hora você vai abrir a At mão, one point you'll just let go porque of ele it all. não vai fazer as coisas Because he's not going to do the things de acordo com a tua agenda pessoal. according to your personal Ele tem agenda. a agenda He dele. has his E não é agenda. Cristo que encaixa na And it's minha, not Christ that fits into sou mine. eu que encaixo na dele. I fit into his. Amen. Mas sabe uma das coisas que eu amo em relação a Jesus Cristo? But you know one of the things that I love in relations to Christ, Que eu acho lindo em Jesus Cristo. that I think is beautiful in Jesus E o Christ, desejo do meu coração é que eu venha ser igualzinho a Ele. and the desire of my heart is that I be just like E eu him. espero que seja o desejo do teu coração também. And I hope that it's also the desire of your heart. Aqui está uma multidão. Here is a crowd. A Bíblia fala que eram 5.000 homens. The Bible says that it was 5,000 men. Se você fizer uma estimativa com mulheres e filhos, If you estimate with the women and children, vamos falar em 15.000 pessoas. let's say 15,000 Aqui people. está uma multidão Here is a crowd que o seguia por motivos errados. that followed him for the wrong reasons. Uma multidão que não estava interessada na pessoa de Cristo, A crowd not interested in the person of Christ, mas uma multidão que estava interessada nos sinais que ele fazia. but a crowd interested in the signs that he did. Uma multidão que até o fim deste capítulo A crowd that to the end of this chapter iria abandoná-lo, would abandon him mesmo depois de serem alimentados por ele. even after being fed by him. Uma multidão que estava totalmente errada A crowd that was completely wrong na presença de Cristo. in the presence of Christ. Mas esta multidão, But this crowd, Jesus resolve não abandonar. Jesus decides not to Ele não abandon. desampara. He doesn't leave A them. Bíblia diz que ele tem compaixão desta multidão. The Bible says he has compassion for this E ele crowd. olha para esta multidão And he looks at this crowd como ovelhas que não têm pastor. as sheep without a shepherd. Mesmo no erro, Even in the wrong, mesmo não tendo Cristo como prioridade, even not having Christ as their priority, Jesus resolve parar Jesus decides to stop, para to ensiná-los teach them e atender às necessidades do momento. and attend to the needs of the moment. Pai e uma mãe entendem mais ou menos isso. A father and a mother understand this a little bit. Sabem mais ou menos o que está acontecendo aqui. They know a little bit of what's happening here. Quantas vezes de repente o teu filho já não se aproximou de você How many times your child hasn't approached you pelas motivações
erradas, for the wrong reasons, por interesses pessoais, for their own personal interests, querendo algo de você wanting something from you que você sabe que é errado. that you know is wrong. Mas mesmo assim, But even so, você, papai e mamãe, you, dad and mom, você permite esta aproximação. you allow them to approach. Você resolve deixar o teu filho chegar perto de você. You decide to allow them to approach you. Sabe por que você faz isso? And you know why you do this? Uma palavra responde: One word answers: amor. love. Por que você não dispensa o teu filho mesmo no erro? Why don't you just send them off even in their wrong? Por causa do amor. Because of love. Você sabe por que Jesus não abandonou essa multidão de interesseiros? Do you know why Jesus didn't abandon the crowd that was just interested for themselves? Amor. Love. Você sabe por que Jesus te aguenta? Do you know why Jesus puts up with you? Você sabe por que Jesus me aguenta? Why Jesus puts up with me? Você sabe por que Jesus não acaba comigo? Why Jesus doesn't just end me? Você sabe por que Jesus não acaba com você? Do you know why Jesus doesn't end you? Você vai dar um glória a Deus agora. And you'll give a glory to God now Por causa do amor dele para because of His love with us. Amen. Amen. Por isso que ele não nos abandona. That's why He does not abandon us. Por mais que muitas vezes eu oro errado, Even though several times I may pray eu falo incorrectly, com ele errado, I speak to Him wrong. eu sou mal no meu coração, I'm evil in my heart. minhas intenções estão todas erradas. My intentions are all Ele wrong. não abre mão de mim, He doesn't let go of porque me ele me ama. because He loves E ele me ama a sua and He vida. loves your life. E nós somos chamados And we are called a servir to serve e a amar, and love igualzinho a Jesus Cristo. just as Jesus Christ. Ele age He acts nos ensinando. by teaching. Então eu e você, So you and I, presta atenção no que eu vou te falar agora. pay attention to what I'm telling you Eu e now. você, You and I, crentes, Christians, obreiros, workers, líderes, leaders, também precisamos entender we also need to que understand independente do erro cometido that regardless of the wrong committed por alguém contra você, by someone towards you, você não tem o direito. you have no right. A Bíblia não te dá esse direito The Bible does not give you the de right você maltratar ninguém, for you to treat someone badly, ignorar ninguém, ignore someone, dispensar ninguém let go of e someone, bater em ninguém. and hit someone. Não é teu direito, It is not your right. não é meu direito. It is not my A right. Bíblia não nos dá esse direito. The Bible does not give us that A right. Bíblia só nos dá um direito, The Bible gives us one right, uma ordem: one order amar to love e servir. and serve. Sua obrigação Your obligation é amar e servir, is to love é and atender a serve. necessidade do próximo, It's the é dar attending comida the pro needs. próximo, It's to feed é the multiplicar next na one. vida do It's to próximo. multiply someone's life. O Espírito de Deus ministrou isso no meu coração. The Spirit of God ministered this into my Você heart. não tem direito You do not have the de right abrir a boca contra ninguém, to open your mouth de against someone, amaldiçoar ninguém, to curse de someone, bater em ninguém. to hit Não someone. interessa qual erro que eles cometeram contra a sua It vida. doesn't matter the wrong Eu they've não committed te dou against esse you. direito. I don't give you that right. Eles estão na tua vida, If they're in your life, foi porque eu coloquei. it's because I placed É them para there. amar e servir. And it's for you to love and serve. Agora, se você não consegue, Now, if you o cannot, problema não é por causa do erro do próximo. the problem is not because of the wrongs of the O others. problema é o teu coração. The problem is your heart. Está aqui It's here. uma multidão errada. A crowd in the wrong. Jesus não dispensou ninguém. And Jesus didn't let anybody go. Você precisa parar de maltratar, You need to stop mistreating, de brigar, stop fighting, de bater, stop hitting, de ignorar, stop ignoring, de dispensar. stop letting go. A Bíblia The Bible não te dá does not give you esse direito. this right. E Jesus vê essa multidão. And Jesus sees this crowd.
E ele olha and he looks para aquela situação to that situation em um deserto. in a desert, E ele chega até um dos seus discípulos, and he arrives to one of his disciples, Filipe, Philip, e pergunta para Filipe: and he asks Philip, onde compraremos pão para estes comerem? where will we buy bread for these to eat? A Bíblia diz The Bible says que Jesus faz esta pergunta that Jesus asks this question com a intenção de testá-lo, with the intention to test him, porque Jesus já sabia o que ele ia fazer. because Jesus already knew what he was going to do. É o que está escrito aqui. It's what it's written here. Ele faz essa pergunta He asks this question com a intenção de testá-lo, with the intention to test him, porque ele já sabia. because he already Eu knew. creio que um dos motivos And I believe one of the reasons pelo qual Jesus testou Filipe as to why Jesus tested Philip foi para provocar nele was to provoke within him crescimento espiritual, spiritual growth, crescimento na sua fé. growth in his faith. Jesus quer você e eu sempre melhorando, Jesus wants you and I to always get sempre better, crescendo. always growing. E de vez em quando ele vai te testar. And sometimes he will test you. Ele não vai te tentar. He's not going to tempt you. Jesus não tenta ninguém, Jesus doesn't tempt mas ele anyone, testa. but he tests De you. vez em quando ele vai te testar. And sometimes he will test you. E Felipe responde a Jesus Cristo, And Philip answers Jesus Christ, mostrando exatamente aonde estava a sua fé. showing him exactly where his faith was. 3 anos andando com Cristo, 3 years walking with Christ, vendo coisas sobrenaturais. seeing supernatural things. Você sabe o que Felipe faz? And you know what Philip does? Ele olha para ele mesmo como recurso, He looks at himself as a resource, coloca a mão no seu bolso puts his hand in his e fala: eu pocket. tenho 200 dinheiro aqui, It's like, I have 200 monies, mas 200 dinheiro não alimenta nem nós, but 200 won't even feed us. muito menos esta multidão. Very less this crowd. Isto com certeza And this certainly traz uma frustração brings a frustration em Filipe. in Philip. Você sabe por que você anda meio frustrado? And do you know why maybe you walk É frustrated? porque você tem a mania It's because you have the way de procurar os recursos para o teu problema of seeking out resources for your problem naquilo que a terra tem condição de te and oferecer. what the earth has conditions to offer you. Dinheiro, Money, trabalho, work, médico, doctors, advogado. lawyers. Aí você vai para as estatísticas, and then you go to statistics. vai fazer pesquisa, You research. vai ver o que a pessoa diz sobre o mercado, You see what the person says about the market, sobre a economia, about the economy, sobre guerra. about war. Aí você faz as contas, And then you calculate. você olha para os fatos, You look at the facts, e aí você desanima, and then you feel e down, se frustra, and you get e se frustrated, sente igual Felipe. and you feel as Você Philip sabe did. por quê? And do you know why? Porque a conta do mundo Because the accountability of the world, nunca bate, the calculations never sempre match. trabalha contra você. It always works against you. Google trabalha contra você. Google works against O you. mercado trabalha contra você. The market works A against economia you. trabalha contra você. The economy works A against política you. trabalha contra você. Politics works Presta against atenção. you. Pay attention. Você que analisa demais, You who overanalyze, que pesquisa demais, who researches too que much, olha muito para fatos. who looks at facts, Você que olha muito para aquilo que a internet fala. you who looks at too much of what the internet Você que says, olha para as estatísticas. you who look at Você statistics, tem que parar um pouco, you need to stop a porque little, nunca vai dar certo esta conta. because the calculations will never Eram work. 15 mil pessoas There were 15,000 em um people deserto. in a desert, e a conta não and batia. the calculations Tinha didn't match. 200 dinheiro There were 200 para denarii alimentar 15 mil. to feed O fato 15,000. deste deserto, The fact of this as desert, pesquisas, the search, as the estatísticas, statistics, era contra esta it multidão. was against this O crowd. máximo, o mínimo que ia acontecer, The least that could happen, eles iriam desmaiar de fome. they would faint in hunger. Poderiam até morrer. They might even Não die. tinha nada no seu favor. There was nothing in De their acordo com favor, aquilo que a terra ensina. according to what the Mas earth você teaches. precisa ser mais do céu. But you need to be Porque a heavenly, conta do céu bate. because the A calculations of conta heaven do céu dá work. certo. It matches. Sabe por quê? And do you know why? Porque Jesus estava nesse deserto. Because Jesus was in this desert. Você não deu um amém, cara? You didn't give an amen?
No deserto tinha pouco dinheiro, In the desert, there was a little bit of money. tinha pouco pão, There was a little bit of bread. tinha pouco peixe, There was a little bit of fish. mas tinha uma abundância de graça, But there was an abundance of grace, uma abundância de an misericórdia, abundance of mercy, uma abundância de poder. an abundance of power. Tinha Cristo, There was Christ. Cristo, Christ. Cristo. Então Christ. fica tranquilo, So be at peace. foi Ele que te trouxe, He brought you. foi Ele que te chamou, He called you. foi Ele que te colocou aqui. He placed you here. Você acha que Ele não vai prover? You don't think He'll provide? Ah, eu vou para a ponta do papel, Oh, I'm going to go to the eu vou no paper, lápis, pen and paper. eu sou contador, I'm an as accountant. coisas não batem, Things don't match não up. dá certo, It doesn't não work. interessa, It doesn't porque matter. se foi Cristo que me trouxe, Because if it was Christ who a brought conta lá me, de cima the calculation vai from fazer as above coisas aqui funcionar. will make things work. Dizem que contra fatos não há argumento. They say that against facts there is no argument. Já ouviu esse ditado? Have you ever heard that saying? Quem já ouviu? Who has already heard this Contra saying? fatos não há argumento. Against facts there's no argument. Tem sim. Yes, there E o nome is. do argumento é Cristo. And the argument's name is Christ. Ele acaba com todos os fatos, He ends all the facts, com todas as regras da ciência, all the rules of science, com todas as regras da física, All da the química, da biologia, rules of physics, chemistry, qualquer regra da biology, matemática. any math. Ele acaba com tudo. He ends all of E ele that. pergunta para Filipe: And he asks Philip, onde que nós vamos comprar pão? where are we going to buy bread? Ah, não tenho. Oh, I don't A have. tua conta não está batendo. Your calculations aren't Mas matching. a minha tá. But mine is. Eu já sei o que eu vou fazer. I already know what I'm going Pode ficar to do. tranquilo. Be at peace. Ele já sabe o que ele vai fazer. He already knows what he's going to do. Isso tem que te dar uma paz. He brings peace. Pastor, da onde que vai vir? Pastor, where's that going to come Eu from? não sei. I don't know. Mas ele já sabe. But he already knows. Como que vai ser? How is it going to be? Eu não sei. I don't know. Mas ele já sabe. But he does. Onde que eu vou morar? Where am I going to live? Eu não sei. I don't know. Mas ele já sabe. But he knows. O que eu vou pregar? What am I going to preach? Eu não sei. I don't know. Mas ele já sabe. But he already knows. Desliga um pouco Tune off a little o bit. falso profeta chamado Google. The false prophet called Google. Desliga. Turn it off. Você tá escutando demais. You're listening too much. Ai, porque vem uma recessão. Oh, because a recession is coming. Deixa vir. Let it come. Eu já vi Deus prosperar gente em recessão. I've already seen God prosper people in recession. Tem um homem chamado José. There's a man called Joseph. Vai perguntar para ele o que aconteceu no meio de uma recessão. Go ask him what happened in a recession. Ele não precisou sair do Egito He didn't need to leave Egypt e vir para o Cape and come to the Cape ou ir para qualquer outro or lugar go to any other place por causa de uma recessão. because of a Ele recession. abençoou José He blessed no Joseph Egito, in no Egypt meio de uma recessão. amongst a recession. Você acha que Deus, Do you think God, presta atenção, pay attention, tirou a gente do Brasil took us from Brazil para cá to here para fazer mais dinheiro? to make more money? Você veio por causa disso. You came because of this. Mas em outras palavras, você está falando assim para Deus: But in other words, you're saying this ah, to o Senhor God. não é capaz de me abençoar no Brasil. You're not capable to bless me in O Senhor Brazil. só pode me abençoar na América. You can only bless me in Então é para lá America. que eu vou. So that's where I'm going. Não, aí você está No. limitando Deus. You're limiting Se God. Deus quisesse te dar dinheiro, If God wanted to give you money, Ele te dava no Brasil. He'd give it to you in Brazil. Ele te trouxe para cá He brought you here para um propósito for a purpose maior do que você. greater than you. Ainda que Filipe Even if Philip falhou failed na sua visão In his- espiritual, in his spiritual vision, no seu ato de fé, in his act of faith, olha que lindo. look how beautiful. Ainda que ele falhou, Even though he failed, isto não parou o trabalho de Cristo. this did not stop the work of Christ. Filipe estava frustrado, Philip was frustrated, desanimado, feeling down, sem recursos, without resources, sem respostas, without answers, sem solução, without solutions, incapacitado. with no E capability. o trabalho de Cristo And the work of Christ continuou. continued.
Eu sei que Jesus me chamou. I know Jesus called me. Eu sei que Jesus me capacitou. I know Jesus gave me the capacity. Mas mesmo quando eu falho, But even when I fail, mesmo quando falta fé, even when faith is lacking, mesmo quando eu duvido, even when I doubt, ou quando eu estou fraco, or when I'm weak, Jesus trabalha. Jesus works. Ele é maior que a minha fé. He is greater than my faith. Ele é maior que meu compromisso. He is greater than my commitment. Ele é maior que a minha visão. He is greater than my vision. Ele é maior que a minha dedicação. He's greater than my Ele é dedication. maior que as minhas falhas. He's greater than my Você sabe o que failures. Jesus está falando aqui para Filipe? And you know what Jesus is saying here to É o que ele Philip? está falando para mim. What he's saying to me? Comigo ou semigo, With me or without me, Jesus está construindo uma igreja aqui nesta terra. Jesus is building a church on this Ele está earth. estabelecendo o seu reino, He's establishing his kingdom, derramando do teu espírito, pouring out his está spirit, curando, salvando e batizando. healing, saving, and Quer eu baptizing. contribuo ou não, If I contribute or not, Jesus está fazendo. Jesus is doing. Você sabe o que ele está falando aqui para Filipe And you know what he's saying here to e para Philip os discípulos? and to the A disciples? minha falha, My a failure, minha falta de fé, my lack of a faith, minha falta de entendimento my lack of não understanding influencia Cristo does not em influence Christ. absolutamente nada. Absolutely nothing. Você sabe por quê? And do you know why? Porque ele sozinho, Because him alone ele é Deus. is God. Filipe, Philip, onde que nós vamos comprar pão where are we going to buy bread para alimentar esse povo? to feed this crowd? 200 dinheiro, 200 denarii. que é o que nós temos na conta. That's what we have in the account. Não vai dar certo. It's not going to work. Aí aparece André And then Andrew shows up com a solução. with the solution. Ele chega com a solução. He arrives with the solution. Fala que tem um rapaz And he says there's a person com 5 pães with 5 breads e 2 peixes. and 2 fish. Ali no versículo 9. There on verse 9. Aqui está um rapaz Here is a man que tem 5 pães e 2 peixes. that has 5 bread and 2 fish. André foi bem Andrew went well até uma parte. until a part. Ele apresenta a provisão. He presents the provision. Mas depois da provisão, But after the provision, ele apresenta he presents a dúvida. the doubt. Aqui tem 5 pães e 2 peixes. Here's 5 bread and 2 fish. Mas eu acho pouco. But I don't think it's enough. Pouco. Enough, it's little. André apresenta a provisão, Andrew presents the provision, mas ele acha pouco para resolver a situação. but he thinks it's not enough to solve the situation. Olha a turma de Jesus. Look at the crowd of the people of Jesus. Jesus estava bem, hein? He was good, huh? Bem, hein? Good, huh? Um apresenta 200 reais. One of them presents $200 Aí o reals, outro apresenta 5 pães e 2 peixes. and the other one presents 5 bread and 2 Que fish. financeiramente falando, That financially speaking, eu creio que valia menos que os 200. I believe was less than the 200. Então quando ele apresenta, So when he presents ele it, fala, ó, tá aqui, ó, he's like, here, o que eu achei, what I found, mas eu acho pouco. but I don't think it's enough. Aí eu parei aqui And then I stopped here, e fiquei pensando, and I thought, e o Espírito de Deus ministrando no meu coração, and the Spirit of God ministered into my heart, e eu espero que ministre na sua vida também. and I hope it ministers into your life Quantas as vezes well. eu já não orei, How many times did I not pray, pedindo para o Senhor prover algo na minha vida? asking for the Lord to provide something for E my quantas life? vezes Deus já deve ter colocado na minha mão uma provisão, And how many times God may have placed in my hand provision, 5 pães e 2 peixes, 5 bread and 2 fish, que eu olhei para aquela provisão that I looked at that provision e achei pouco. and I didn't think it was enough. Achei que não ia dar. I thought that it wouldn't work out. Aí eu falhei em ser uma bênção, And then I failed in being a blessing, em ser um canal de milagre. in being a channel of Eu miracles. falhei em solucionar um problema, I failed in coming to a solution to em a problem, servir, in serving, porque aquilo que Ele colocou na minha mão, because what he put in my hand, eu achei pouco. I thought it wasn't enough. Achei que não ia dar. I didn't think it would work out. Fiz a matemática. I did the math, Como alimentar? how to feed. Fui no Google. I Googled Como alimentar? how to feed 15 mil pessoas 15,000 people com 5 pães with 5 bread e 2 and 2 peixes. fish. O Google não dá And Google didn't work. o método. Será que você pode parar para pensar um pouquinho?
Can you stop and think for a second? Quantas vezes você dobrou teu joelho How many times you bent your knee e falou, Jesus provê? and you said, Jesus, provide. Aí Jesus coloca uma semente. And then Jesus places a seed. Aí você fala assim, eu não quero semente. And then you say, I don't want a seed. Eu pedi uma árvore. I asked for a tree. Eu quero a árvore. I want a tree. Aí ele vai e coloca uma semente. And then he places a seed. Aí você pede uma cadeira. And then you ask for a chair. Ele vai e coloca uma árvore. And then he gives you a tree. E você não entende. And you don't understand. Em vez de você agir And instead of you acting com on aquilo it, que Deus está colocando na tua mão, with what God is placing in your o que hand, você faz? what do you do? Igual André. Like Andrew, Tem isso aqui, Senhor. this is what I have, Lord. Mas é pouco. But it's not enough. Mas quando eu vou para a Bíblia, But when I go to the Bible, eu vejo que Deus, I see that God, Ele não precisa de muito. He doesn't need a lot. Ele é perito He's an expert em trabalhar com pouco. in working with a little. Eu acho que o que Ele quer mais I think what He wants the most é a of fé. is the faith. Não é aquilo que está na tua mão. It's not what's in your hand. É a atitude. It's the attitude. Ele não precisa de muito. He doesn't need a lot. Ele precisou de uma pedrinha He needed a little stone para pebble, derrubar um to gigante. bring down a Ele giant. usou uma menina He used a girl para direcionar Amã até Eliseu. to give him the direction to Ele usou Elijah. crianças He used children para ensinar os to discípulos. teach the disciples. E ele usou um carpinteiro And he used a para morrer em carpenter uma to cruz. die on a Ele cross. não precisa de muito. He doesn't need a Ele lot. trabalha com pouco. He works with a little. Você precisa You need começar a olhar to begin to look para o que Deus está fazendo na sua vida to what God is doing in your life como provisão. as provision. Você sabe qual que é o erro que nós cometemos com a provisão de Deus? Do you know what the error is that we commit with the provision of God? E por que que a gente acha que é pouco? And why we think it's not enough? E por que que nós nos frustramos? And why we frustrate? É que nós olhamos para algo espiritual It's because we look at something e spiritual tentamos colocar um valor material. and we try to put a materialistic value on it. Aí a conta não vai bater. And then the calculations won't match. O que está na tua mão muitas vezes pode até ser material, What's in your hand might be material, mas o valor é espiritual. but the value is spiritual. 5 pães, 2 peixes tinha valor material, 5 bread and 2 fish had material value, mas era totalmente espiritual. but it was completely spiritual. Por isso que não dá para separar as duas coisas. That's why you can't separate the Ah, two vocês things. crentes têm a mania de espiritualizar tudo. Oh, you Christians spiritualize Mas everything. Deus é espírito. But God is spirit. E foi um espírito, And in the spirit, foi um and it espírito was a spirit que criou o mundo físico. that created the physical world. Não tem como There's separar no way to o separate físico do espiritual, the physical from the o material do spiritual, espiritual, material from o financeiro do spiritual, espiritual. financial from Está spiritual. tudo conectado. It's all Então connected. muitas vezes Deus coloca algo na tua So mão many times God places something que in your ainda que é hand físico, that even though it is ainda que é physical, material, even though it's é material, totalmente espiritual. it's completely spiritual. E tudo que Ele faz na sua vida, And everything that He does in your life, que Ele coloca, that He places, a intenção é multiplicar. the intention is to Presta multiply. atenção. Pay attention. A sua salvação Your salvation não é só para você. is not just for you. A sua salvação Your é para o salvation próximo também. is for the one beside you as É para well. multiplicar na vida de alguém. It's to multiply in the Você life tem of que someone entender else. isso. You have to Nós estamos understand falando aqui this. de amar e servir. We're speaking here of loving De and servir e serving, amar. of serving and Então você não loving. foi salvo só para você So you mesmo. were not saved just for Só para você yourself, cuidar do teu reininho. just to take care of your own Cuidar da tua kingdom, vida. take care A of your tua life. vida não é tua. Your life is A not tua vida é yours. do Senhor. Your life belongs E Ele to the te Lord. salva He saves para you você abençoar o for you to próximo. bless someone A else. semente da salvação, The seed of ela tem que salvation multiplicar needs to através da multiply sua vida. through your life. Se não posso falar uma verdade, Otherwise, can I tell you something? falar? Can I say se something? não multiplicar, If it does not multiply, você não é crente. you are not a Christian. Você precisa se entregar hoje de novo. You need to surrender yourself again today. Você é religioso, You're religious. você é obreiro, You're a worker. você é o que você quiser You ser. can be whatever you want to be. Um visitador de A igreja, visitor of churches. dizimista e ofertante. Tither and Mas offeringer. crente não é não. But not a Christian. Porque todo crente Because every Christian multiplica. multiplies.
Paulo fala lá em Romanos, Paul says in não Romans, sei se é capítulo 1, capítulo 2, I don't know if it's chapter 1 or 2, que crente tem que produzir crente. that Christian needs to produce Christians. E Jesus, And Jesus, através da sua vida, through his life, ele coloca pão e peixe. he puts bread and fish, E ele quer a multiplicação de pão e peixe. and he wants the multiplication of bread and fish. Pão fala de salvação, Bread speaks of salvation, fala de bênção do Senhor, blessings from the Lord. fala de alimento. He speaks about E feeding, peixe é o símbolo do evangelismo. and fish is the symbol of the gospel, Ele falou para Pedro, of evangelism. a He partir said de to hoje, Peter, from today, eu vou te fazer pescador de homens. I'm going to make you a fisherman of men. O que tem na tua vida? What's in your life? Pão e peixe, Bread and fish, para ser multiplicado. to be multiplied. Salvação Salvation e evangelismo. and evangelism. Eu precisava que nessa igreja I needed in this church se acendesse for this to turn on a luz do evangelismo. the light of evangelism. Tanto que So much so eu fiquei perguntando para o Senhor, né? that I asked the Lord, Parece um versículo it seems like a verse que não faz parte do roteiro desta história. that doesn't really make sense within the story. Ele conta a história He tells the story, e no versículo 4 and on verse 4, a Bíblia diz que esta história aconteceu próximo da Páscoa. the Bible says that this story happened close to Passover. Eu falei, por que esse versículo está aí? And I said, why is this verse here? Dizendo que aconteceu próximo da Páscoa. Saying that it happened near Passover. Nós estamos falando de multiplicação de pão e peixe. We're speaking of the multiplication of bread and fish, Salvação e evangelismo. salvation and Este evangelism. milagre aconteceu na época da Páscoa. This miracle happened during the time of Passover, Simboliza morte e ressurreição. meaning death and resurrection. E morte e ressurreição, And death and resurrection, Páscoa, Passover, é na primavera, is in the spring, que era o tempo de colheita. which is the time of harvest. E eu vou embora, hein? I'm gonna go home. Vocês estão meio murchos? You guys are a little weak. Não é, Fernando? Dá um glória a Deus. Right, Fernando? Give a glory to God. Eu falei glória a Deus, você deu aleluia. I said glory to God, you said hallelujah. Foi traduzido errado aí, Did you cara. translate incorrectly there? Dá um glória a Deus. Give a glory to God. Isso. Agora você pode dar um aleluia. Now you can give an hallelujah. Jesus, Jesus, ele não dispensou a multidão, he didn't let the crowd, porque eles tinham a motivação errada. didn't let them go because they had the wrong motivation. E Jesus também não dispensou os discípulos, And Jesus also didn't let the disciples go, que também estavam cometendo os seus erros. who were also committing their wrongs. E estava todo mundo no deserto. And everyone was in the desert. A multidão, The crowd, os discípulos the disciples, e Jesus Cristo. and Jesus Christ. Presta atenção. Pay attention. Jesus nunca despede ninguém do deserto Jesus never sends someone out of the desert sem antes alimentá-los. without first feeding them. Se é Jesus que leva, If Jesus brings you, ele dá alimento. he will feed you. Porque você sair do deserto sem alimento, Because you leaving the desert without food, você corre risco de vida. you're at risk for life. Porque você sai de lá fraco. Because you leave there weak. Você sai de lá vazio. You leave there empty. E aí eu percebo Jesus aqui. Imagina Jesus Cristo sozinho. And then I notice Jesus Christ. Imagine him by himself, Literalmente sozinho. literally alone. 15 mil pessoas com fome. 15,000 people hungry. Com certeza os discípulos também estavam com fome. And certainly the disciples were also Porque hungry. eles tinham ido para o deserto para comer, lembra? Because they had gone to the desert to eat, remember? Cansado. Tired. E Jesus tem uma multidão que não queria ele por causa dele. And Jesus has a crowd that didn't want him because of who he was. E um grupo de discípulos que não sabia o que fazer com aquela multidão. And a group of disciples that didn't know what to do with the crowd. E Jesus, ele não despede ninguém. And Jesus doesn't send anyone home. Ele jamais vai te levar para um deserto He will not take you to the desert para você morrer. for you to die. É para você aprender It's for you to e learn para você ser alimentado. and for you to be fed. Foi assim com Elias. That's how it was with Elijah. Elias estava num deserto. He was in the desert. Antes dele sair do deserto, And before he left the o que desert, Deus faz? what did God do? Ele aparece com pão, He shows up with bread. pão na chapa, Bread on the on the griddle. pão na chapa Bread on the griddle. e água. And water. E fala, come, And he says, eat, agora você pode sair. now you can go.
E o que me chama a atenção, And what calls my attention e aqui nós vamos aprender também, is that we learn also é que mesmo com as falhas is that even with the failures dos discípulos, of the disciples, Jesus, ele resolveu mantê-los perto, Jesus decides to keep them close, mas resolveu usá-los também, but he also decided to use them de uma outra forma. in a different way. Talvez você não tenha como entender ainda o que eu vou fazer, Maybe you can't quite understand what I'm going to do ou me dar a resposta de como nós vamos resolver esse problema, or give me the answer of how we're going to solve this problem porque você ainda não entendeu quem eu sou because you haven't quite understood who I am e da minha capacidade. and what I can do. Mas eu vou manter vocês aqui, But I will keep you here e eu vou usar vocês de uma outra forma. and I'll use you in a different way. Eu gostaria que você mandasse o povo a sentar I want you to tell the people to sit em grupos de 50. in groups of 50. E eu imagino os discípulos And I imagine the disciples saindo no meio de 15 mil pessoas, coming out amongst 15,000 formando people, grupos de 50. forming groups of 50. O tempo que aquilo não levou. And how long that might have Presta taken. atenção. Pay attention. Eu sou pentecostal. I am Pentecostal Eu gosto do mover de Deus. and I like the move of God. Eu gosto da manifestação do poder e da glória. I like the manifestation of the power and the E glory. eu creio que Jesus também é pentecostal, And I also believe that Jesus is porque ele Pentecostal também foi uma pessoa que manifestou o poder dele. because he was also a person who manifested his power. Mas eu amo a organização de Jesus aqui. But I love the organization of Antes Jesus de eu here. performar o milagre, Before I perform a eu miracle, quero todo mundo em grupo de 50, I want everyone in groups of 50 sentadinho. seated. Você sabe o que isso fala para mim? And you know what this says to me? De que tem poder sim, That yes, there is power, mas antes do poder, but before the power, precisa ter ordem e there decência. needs to be order and decency. E Jesus, ele organiza And Jesus organizes o culto primeiro, the service first para depois for after performar. to perform. Nós, assembleanos, Us, Assembly of God, essa geração nossa talvez não é muito assim. maybe our generation isn't this much like Mas eu this, escutava muito antigamente. but I would hear a lot back in the day. Não ensaiei, mas o Espírito de Deus está aqui dentro de mim. I did not rehearse, but the Spirit of God is within Não me. preparei nada, mas o Espírito de Deus vai falar. I didn't prepare anything, but the Spirit of God will Não speak. pensei em nada, mas o Espírito de Deus vai agir. I didn't think about anything, but the Spirit of God will move. Tem que ter oração, There needs to be prayer. tem que ter ensaio, There needs to be rehearsal. tem que ter busca, There needs to be a tem seeking. que ter tempo. There needs to be time. Senão, Otherwise, você sobe aqui you come up here e você está enchendo linguiça. and you're just filling a sausage. E pode falar mais? And can I say more? A igreja percebe The church notices quando você está vazio. when you're empty. Uma igreja espiritual A spiritual church sabe. knows. É muito sério It's very serious você ministrar for you to minister na vida de alguém. in the life of someone. É perceptível It's noticeable quando a coisa é feita sem preparo, when something is done without preparation, desorganizado. unorganized. Não é perceptível no erro, It's not noticeable in the error nem na falha, or in the failing, porque todo mundo erra e falha. because everyone does wrong and fails. É perceptível no espírito, But it's noticeable in the spirit que não está gerando nada. that nothing is coming forth. Ele manda todo mundo sentar. He tells everyone to sit. Outra coisa também é que você precisa ser um pouco mais espiritual. Another thing that you also need to be more spiritual, Com ordem, with order, com decência decency, e sem correria. and without rushing. Culto tem que acabar, culto tem que acabar. The service needs to end. It needs to end Sem correria. without rush. Você sabe por que o povo Do you know why the people aceitou a ordem, accepted the order, a decência the decency, e o timing de Jesus? e o tempo de Jesus? Você sabe por que eles seguiram a ordem de Jesus? Do you know why they followed Jesus' orders? Porque eles estavam num deserto Because they were in a desert, com fome. hungry. Você sabe qual que é o teu problema muitas vezes com Cristo? Do you know what your problem several times is with Christ? Você não tem mais fome. You're not hungry anymore.
Você fica se enchendo de porcaria. You're filling yourself up with junk. A minha mãe falava assim pra mim, My mom would say to me quando eu era criança: when I was a kid, o almoço tá quase pronto. lunch is almost ready E eu morrendo de and fome. I'm starving. Falta quanto? How much Aí ela time? falava 15 And minutos. she'd say 15 Para uma minutes. criança de 10 anos, For a 10-year-old, 15 minutos é uma eternidade. 15 minutes is an Para um eternity. velho, For an old person, 15 minutos é o tempo de amarrar o sapato. 15 minutes is how long it takes you to tie your shoe. Mas para uma criança, But for a child, é uma eternidade. it's an eternity. Eu me coloquei nos velhos, tá? I put myself in the Tanto que old meu age. sapato não tem nem marca-darço. I don't even have laces on my shoes for that reason. E o que eu fazia quando criança? And what did I do as a kid? Eu ia escondido da minha mãe, I would hide from my porque eu mom estava com fome, because I was e me hungry, enchia de and bolacha. I would fill myself up with Quando cookies. chegava na mesa, And when I would get to the ela table, colocava aquele pratão na minha frente. put that huge plate in front Vamos of me. orar Let's e pray vamos comer. and let's eat. 2 garfadas, 2 não forkfuls, terminava. and it wouldn't be Por done. que você não está comendo? Why aren't you eating? Porque eu não estou mais com I'm fome. not hungry anymore. Sentei na mesa I sat at the sem table fome. without being Por quê? hungry. Why? Comi o que eu não devia. I ate what I shouldn't have. Por que a igreja, Why is the church, para alguns, for some, é um negócio arrastado, something that you drag along, chato, annoying? não vem? You don't come Porque chega aqui because you get de here barriga with your cheia. tummy full. Chega aqui. You arrive com os outros recursos with other resources que essa terra that oferece. this earth E offers. Jesus propositalmente, And Jesus purposefully, ele leva esses discípulos para o he deserto, brings the disciples to the porque ele desert sabia because he knew que essa multidão ia para lá. that the crowd would Ele go. queria essas 15.000 pessoas He wanted those 15,000 people sozinho com ele, alone with him, longe da comunidade, away from the longe community, do trabalho, away from longe work, do dinheiro, away from longe money, de tudo away from e everything, com fome. and hungry. Então quando o mestre So when the master fala assim, senta, says sit, ele não mandou sentar e falou que ia multiplicar, ele só mandou sentar. he didn't say sit, I'm going to multiply. He just said sit. Ele não falou assim, senta que eu vou multiplicar pão e peixe. He didn't say sit, I'm going to multiply bread and fish. Ele mandou sentar. He told them to sit. A tua obediência Your obedience é um resultado da tua fome. is the result of your hunger. Crente obediente An obedient Christian é crente faminto. is a starving Christian, É crente que quer Cristo. is a Christian who wants Christ. O problema The problem é que você tem um costume is that you're accustomed de comer de Cristo to eat of Christ só no domingo. only on Sunday. Você não ora em casa, You don't pray at home. não faz seu devocional, You don't do your devotional. não comunga com a igreja no meio da You semana, don't fellowship with the church during the week. não vem aqui na terça e nem na quinta. You don't come here Tuesday or Aí Thursday. você culpa todo e todos, And then you blame everyone and everything, mas você não está olhando but you're not looking para o teu próprio to apetite. your very own appetite. Tem irmãos que falam assim, o culto estava tão bom, There are brothers and sisters that say the service was so que good. palavra, What a word. me alimentei, I fed. que maravilha. How wonderful. Aí no mesmo culto, And then at the same service, alguém fica assim, someone's like this. fala muito, They talk too much. cala a boca, Be quiet. que canseira, How tiring. não vejo a hora de ir embora. I can't wait to go home. Você sabe por quê? And do you know why? Por causa da tua fome. Because of your hunger. Você já foi convidado para ir almoçar com alguém Were you ever invited to go have lunch with someone e você vai para fazer companhia, and you go to be a company, mas você já almoçou? but you already had lunch? Não é chato Isn't it annoying? você ficar sentado na frente do cara, You're sitting there in front of the você não person. está comendo nada, You're not eating e o anything. cara na tua frente ele está And the person in front of you, lambendo os dedos, licking their fingers. e você não vê a hora de acabar. And you're just waiting for it Aí to ele go. resolve time pedir to go. sobremesa, And then he decides to get dessert, Café, e coffee, fica lá, and they sit e sai, there, tô and they're, satisfeito. I'm satisfied. E o outro And the other não one comeu nada. didn't eat E anything. para ele o tempo lá And for him, the time he's there, foi um tempo perdido. it was a waste of time. Por quê? Why? Fome. Hunger. Quem veio com fome aqui hoje? Who came hungry here today? Eu vou perguntar de novo. I'm going to ask again.
Porque eu não acho que é todo mundo que veio com fome. Because I don't think everyone came here hungry. Acho que você responde que você veio, I think you responded that you came, mas não acho que é todo mundo que vem para a igreja com fome. but I don't think everyone came to church hungry. Você sabe o que te responde se você veio aqui com fome ou não? Do you know what answers if you came here hungry or not? Para participar desse To banquete? participate of this banquet. O que determina se você chegou aqui com fome ou não? What determines if you arrived here hungry or not É qual foi o seu cardápio durante a semana. is what was your menu throughout the week. Então não adianta você falar para mim que você chegou aqui com fome, So you can't tell me you came here hungry se o teu cardápio if your menu não é o que está escrito aqui. is not what is written here. Tem alguns irmãos There are some brothers and que durante a sisters semana that during the week eles ficam compartilhando comigo o versículo bíblico. they're sharing with me Bible verses. Eu falo, esse aí tá comendo, And I'm like, oh, this one's eating. esse aí tá comendo. This one's eating. E nós estamos comendo juntos. And we're eating together. Eles me chamam para comer They call me to eat por text message. by text message. Eu acho isso legal, And I think that's great porque mostra que tá comendo. because it shows that they're eating. Tem alguns There are some que acaba a mensagem, that the message is done eles falam, pastor, and they say, Pastor, não vai acreditar. you're not going to believe Eu this. estava lendo João capítulo 6 essa semana. I was reading John chapter 6 this week. Eu acredito, I believe it porque o cardápio espiritual, because the spiritual menu, ele é direcionado pelo Espírito. it's directed by the Spirit. Você precisa hoje orar You have to pray today para Jesus abrir o teu apetite. for Jesus to open up your appetite. Aí Jesus senta todo mundo. And then Jesus sits everybody. Aí ele pega o pão, He takes the bread, ele dá graças, he gives thanks, ele abençoa, he blesses it, ele parte, he breaks it, distribui aos discípulos distributes it to the disciples, e os discípulos ao povo. and the disciples to the people. Você viu que lindo? Did you see how beautiful? Jesus pega os pães, Jesus takes the bread, 5 pães. 5 bread. Primeira coisa que ele faz, First thing he does, ele dá graça, he gives thanks, ele abençoa, he blesses it, ele parte he breaks it, e distribui aos discípulos. distributes it to the disciples. Jesus começou este processo de multiplicação. Jesus started this multiplication process. Ele começou o processo de multiplicar o pouco, He started the process of multiplying a little abençoando o pouco. by blessing the little. Enquanto Filipe achou que o dinheiro não dava, While Philip thought the money wasn't enough, enquanto André achou que 5 pães e 2 peixes eram poucos, while Andrew thought that 5 bread and 2 fish was not enough, Jesus abençoa e agradece ao Pai pela provisão. Jesus blesses and thanks the Father for the provision. 3 homens 3 men diante da mesma situação, before the same circumstance com atitudes diferentes with different attitudes e resultados diferentes. and different results. Presta atenção, Pay attention. presta atenção. Pay attention. Ou você reclama, Either you complain ou você abençoa, or you bless, mas você não tem but you don't have como fazer os dois. a way to do both. Ou você é um crente que reclama, Either you're a Christian who complains, que murmura, that murmurs, ou você é um crente que agradece. or you're a Christian who is grateful. Ou nós somos uma igreja que reclama, Or we are a church who complains, ou nós somos uma igreja que abençoa, or a church that blesses. mas não tem como But you cannot fazer os dois. do both. No deserto In the desert, tinha pouco dinheiro, there was a little bit of money, tinha pouca comida, a little bit of food, mas tinha muita coisa, but there was a lot of things. tinha muito Cristo. There was a lot of Christ, E você precisa and you need aprender to learn a agradecer. to thank. Ele multiplica He multiplies através da bênção, through the blessing, através do agradecimento. through the thanking.
Ele parte o pão, He breaks the bread, coloca nas mãos dos discípulos. places it in the hands of the E disciples, os discípulos dão para a multidão. and the disciples hand it out to the crowd. Pastor, Pastor, quantos pães eles comeram? how much bread did they eat? Quantos peixes eles comeram? How many fish did they eat? Desses 5 Of pães e 2 peixes. Of these 5 bread and 2 fish. Vamos ler o versículo 11. Let's read verse 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Jesus then took the loaves, and when he had given thanks, he distributed them to those who were seated. E igualmente também os peixes. So also the fish, Quantos eles queriam? as much as they wanted. Enquanto tinha fome, While they were hungry, tinha pão. there was bread. Enquanto tinha fome, While they were hungry, tinha pão. there was bread. O que Jesus está falando aqui? What is Jesus saying here? Você tem como se aprofundar mais. You can go deeper. Você sabe o que Jesus está falando aqui? Do you know what Jesus is saying here? Você ora, You pray, você conhece, you know, você sabe, have knowledge, você se aprofunda, you go deeper, você melhora. you get better, O quanto você quer, how much you want, não é o quanto Ele quer. not how much he wants. Enquanto tinha fome, While there was hunger, os discípulos pegavam da mão de Jesus the disciples would take from Jesus' e hand passavam para a multidão. and pass to the crowd. Você sabe o que eu aprendo aqui? Do you know what I learn here? Olha para mim. Look at me. Você sabe o que eu aprendo? Do you know what I learn? Olha para mim. Look at me. Espiritualmente, Spiritually, eu sou o que eu quero. I am what I want to be. Não é o que Jesus quer, It's not what Jesus wants. é o que eu quero. It's what I O want. véu foi rasgado, The veil was o torn. acesso foi dado, Access was o given. Santo do Santo está aí, The Holy of o Holies is Espírito there. está aqui, The Spirit a is palavra here. está aqui, The Word is eu here. posso orar, I can eu pray. posso falar, I can eu speak. posso ser usado, I can be used. depende de mim. It depends on me. Você sabe por que as coisas não mudam? Do you know why things don't change? Aqui tem pão, There's bread aqui here. tem peixe, There's fish aqui here. tem Cristo, There's Christ aqui here. tem palavra, There's word aqui here. tem Espírito. There's Spirit É você here. que não quer. It's you who don't want it. Enquanto tiver fome, While there is hunger, tem provisão, there is provision. tem pão, There's bread. tem milagre, There's miracle. tem peixe, There's fish. tem revelação. There's revelation. E eles comeram. And they ate. A Bíblia diz, The Bible says, até estarem saciados, until they were satisfied, cheios, filled, abarrotados. super full. Você sabe o que isso significa? Do you know what this means? Talvez você fale assim, Maybe you say, então uma hora one moment, a fome parou, the hunger stopped porque eles pararam de comer. because they stopped eating. Não é não. No. Você sabe o que Jesus está Do ensinando you know what aqui? Jesus is teaching Uma here? hora At one eu vou moment, instalar a fonte I will install the fount dentro de você. within you. O estar cheio The being full é o Espírito is the Spirit produzir de dentro de você. producing from inside of you. Oh, se você Oh, if you hoje resolvesse today decided dar espaço To para este Espírito, room to the Spirit, você ia sair daqui abarrotado, you would leave here full, saciado, satisfied, cheio de Cristo. filled with Christ. O que Jesus está ensinando aqui? What is Jesus teaching here? Eu quero multiplicar na tua vida I want to multiply in your life até você se encher, until you're filled, até o teu cálice transbordar, until your cup overflows, até você virar uma fonte. until you become a fount.
out até você virar um homem e uma mulher, until you become a man or a woman dominada pelo meu Espírito. dominated by my Você sabe o que spirit. Jesus está falando aqui? You know what Jesus is saying? Eu quero a minha igreja I want my church cheia, filled, transformada, transformed, avivada. revived. Quantos aqui How many desejam here ser cheios desire to be do filled Espírito de of the Deus? Spirit of God?